Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Vídeo que eu estava devendo muito, tá? Que é falar sobre a metformina, que é o principal tratamento do diabetes mellitus tipo 2. A metformina, apesar de ser um medicamento muito antigo, que está disponível desde 1950, ainda é o principal tratamento, a primeira linha para os pacientes que têm diabetes tipo 2. Explicando então de uma maneira bem simples, tá? O paciente que tem diabetes tipo 2, às vezes não, na maioria das vezes, no início da doença, ele ainda tem produção de insulina, inclusive produção acima do necessário, só que essa insulina ela não funciona direito. Esse mecanismo a gente chama de resistência à insulina. Então imaginem que a insulina é uma chave e a célula da gente tem uma fechadura, tá? E a gente tem a glicose, que é o açúcar do sangue que está circulando. Para a célula conseguir captar o açúcar, a insulina tem que ir lá e abrir o cadeado para a célula abrir e conseguir captar o açúcar. Quando tem resistência à insulina, a chave vai lá, não vai conseguir destrancar a célula. O que a metformina faz? Torna mais fácil esse mecanismo, então diminui a resistência à insulina, né? Então vai abrir a célula vai conseguir captar de uma forma mais eficiente a glicose quando existe essa resistência à insulina. Outra coisa que a metformina faz, ela diminui a produção de glicose pelo fígado. O fígado é um órgão que armazena glicose e ele libera a glicose principalmente no período noturno. E a metformina ajuda nisso, né? Diminui essa liberação de glicose pelo fígado durante a noite, que a gente chama de gliconeogênese hepática, certo? Por que todo paciente com diabetes tipo 2 começa usando metformina? Tá? Então são vários os motivos. O primeiro é que, por ela ser um medicamento bem antigo, a gente conhece muito bem o perfil de segurança, sabe que é um remédio que é seguro, que é confiável, a gente conhece os efeitos adversos e principalmente sabe o que ela oferece de bom para o paciente, além do controle glicêmico, que é o controle dos níveis de açúcar. Além do controle dos níveis de açúcar, outros efeitos da metformina em quem tem diabetes é diminuir o acúmulo de gordura na barriga, que é a gordura visceral, como a gente chama, tá? Outro efeito é melhorar o perfil lipídico. O perfil lipídico são as moléculas que compõem o colesterol. Então a metformina, por exemplo, ela aumenta o colesterol HDL, que é o colesterol bom, que ajuda a tirar a gordura das artérias. A metformina parece que tem esse efeito. E também tem outros efeitos que a gente diz que são sistêmicos, né? Então, os pacientes que usam metformina, eles têm um risco menor de sofrerem doenças vasculares, tipo infarto, AVC, e tem um risco menor de morte e tem um risco menor de morrer por câncer. Então, além da metformina controlar a glicose, ajudar a diminuir barriga, reduzir o peso, que alguns pacientes até reduzem um pouquinho o peso, 1, 2 quilos quando usam a metformina, melhorar o perfil lipídico, eles morrem menos de câncer e têm menos doença vascular. Então a metformina ela tem esse monte de benefício para o paciente que tem diabetes tipo 2, certo? Por todas essas vantagens, todo paciente que tem diabetes tipo 2 deve fazer uso da metformina, com exceção dos pacientes que têm insuficiência renal, né, com filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto, que são pacientes que têm o risco de uma complicação muito rara que se chama acidose lática, ou o paciente que não tolera o remédio. Algumas pessoas, às vezes, que tomam metformina sentem muito efeitos adversos do trato gastrointestinal, como estufamento, diarreia, náusea. Tá? Nesses casos, a gente tenta reduzir um pouquinho a dose da metformina, às vezes trocar pelas apresentações de liberação lenta, que são XR, outras vezes diminuir a dose, e se mesmo fazendo tudo isso aí o paciente mesmo assim não tolera, aí infelizmente a gente não consegue usar a metformina e oferecer todos aqueles benefícios, certo? Então, eu posso usar para emagrecer? Não dá para usar para emagrecer pelo seguinte, esse efeito no peso da metformina, ele existe, mas ele é singelo, discreto, coisa de 1, 2 quilos, e no contexto do paciente ter diabetes, né? Quando a gente oferece a metformina para quem não tem diabetes, a perda de peso ela é muito insignificante, né?
E outro detalhe, muitos dos pacientes que perdem peso, eles perdem mais pelo efeito adverso do medicamento, ou seja, né, tá com aquela sensação de estufamento, náusea ou diarreia, do que por um efeito próprio do remédio mesmo. Então, a verdade é que usar como medicamento para emagrecer a metformina não tem essa indicação e também não vale a pena, tá bom? Então, por esse vídeo, era essa a mensagem. Quem gostou pode curtir, pode compartilhar para que alcance o maior número de pessoas com diabetes possível. Se inscrevam no canal, apertem o sininho. E era isso, até uma próxima, um abraço.